Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, onde nós iremos responder algumas perguntas que os inscritos têm nos feito, tanto no canal, quanto também naquele número de WhatsApp que eu coloco em toda a descrição dos meus vídeos. Esse número de WhatsApp, ele é meu número pessoal por enquanto. E isso até eu coloco como justificativa do porquê que às vezes eu demoro tanto tempo para gravar vídeos. Eu recebo muitas mensagens. Eu tenho falado hoje a um público de 2.000 pessoas, mais ou menos. E aí o pouco tempo que eu tenho para gravação de vídeo, às vezes eu gasto para estar sanando essas dúvidas. Mas é o meu prazer. Tenho tido a graça de participar do processo de conversão de muitas almas, de desligamento de dogmas, de religiões, de escravidão, arrancar mesmo a pessoa da gaiola, sabe? E levá-la a Jesus Cristo. Eu acho lindo esse trabalho e dou muito glória a Deus por estar fazendo parte da história de vocês nesse processo de conversão, porque eu me sinto como aquele samaritano, né? Que pegou aquela pessoa quebrantada, machucada, e o samaritano, no caso eu, também um dia fui esse quebrantado, machucado. Alguém me pegou e levou até uma estalagem. Alguém se compadeceu de mim através do Espírito Santo e me levou até uma estalagem. E hoje também nós temos o prazer de fazer isso. Conduzir as pessoas até uma estalagem, onde lá vai ter um hoteleiro, alguém que vai estar cuidando dessa alma, né? Alguém com o dom de pastorear. Então você, meu amigo pastor, presbítero, existem muitas pessoas que estão saindo de seitas e chegando até a tua instituição, até a tua igreja. Por favor, e gaste o tempo que você puder com essas almas. Porque diferente de alguém do mundo que tem uma mente virgem e branca, transparente acerca dos assuntos do evangelho, essa pessoa não, ela teve a sua mente deturpada. Todas as experiências dela, tudo aquilo que ela viveu, muito do que ela viveu vai de oposição à palavra de Deus. E ela se dizia cristã, e você às vezes a via como uma cristã também. Existem muitos que nem evangelizados foram, que eles têm que começar a dar os primeiros passos de novo, como bebês espirituais. Mas vamos lá para as perguntas, né? Uma pergunta que me fizeram é acerca da barba. Nós podemos usar barba? Existe alguma lei? Por que acontece? Para alguém que ouve isso e acha estranho, é porque tanto eu quanto a pessoa que me fez a pergunta, ela vem de uma instituição aonde lá não se poderia usar barba. E eles queriam entender se há algum respaldo bíblico para isso. Se nós formos olhar na palavra de Deus, não existe. Inclusive, isso é até algo oposto ao que fala na palavra de Deus. No livro de Levíticos, nós temos 3 passagens que tratam de barba. Uma para o povo de Israel, outra para o leproso e outra para o sacerdote. Então, haviam leis, tanto para o povo quanto para o sacerdote, são muito semelhantes. Nós vamos ver lá no versículo 5, no caso do 21 de Levíticos, e no versículo 27, no caso de 19 de Levítico. Ambos são muito semelhantes, eu vou colocar na tela aqui. Agora, o Levíticos 14 era um pouco diferente. Ali eles tinham que raspar toda a barba mesmo. Raspar inclusive os pelos da sobrancelha. Por quê? Porque eles estavam numa situação de lepra, eles estavam enfermos, mas no passado essa pessoa deveria ser arrancada do meio do povo, porque aquela doença dela poderia passar para os demais. E para identificar que ele de fato havia sido curado da lepra, aquele momento da cura, da purificação, era um momento muito especial. A pessoa ficava 7 dias reclusa num local. Depois desses 7 dias, está limpa mesmo? Aí se raspava toda a barba, todos os pelos do rosto, do corpo todo. Era lavada todas as vestes e ela voltava para a sociedade. Então, o único local que fala sobre raspar quanto à lei é no caso de leprosos. Mas para o povo de Israel, eles deveriam usar barba. E também para os sacerdotes. Obviamente, por isso nós vemos em Esdras lá, ele quase arrancando os pelos da barba. Nós vemos Arão, né, naquela passagem em Salmos 33, onde o óleo descia sobre a barba de Arão, né, e descia sobre a orla dos seus vestidos. Nós vimos também aquela passagem onde Davi, ele baba na sua barba para se fazer de louco, porque estava fugindo de Saul em terra inimiga. Então, o uso da barba era algo comum. O povo de Israel, eles usavam barba. Isso, os homens, né, obviamente. Isso era uma questão de honra, inclusive. Tanto que nós vamos ver lá em 2 Samuel, no capítulo 10, aquele relato onde aqueles homens eles haviam sido envergonhados, rasparam metade da barba deles. Enquanto a barba não cresceu, eles não voltaram para o meio do povo. Ora, se raspar a barba fosse natural, eles poderiam ter raspado a outra metade e voltado para o meio do povo. Mas era tanta vergonha o homem não ter barba. Olha a situação, olha o quanto a barba era valiosa. Tanto é que nós vamos ver em Jeremias,
e em Isaías também passagens como do tipo profecias para assustar o povo, aonde as barbas deles seriam arrancadas, seriam raspadas. Isso era algo muito pesado para alguém que era do povo de Israel ler aquelas passagens, como é até hoje. Em algumas culturas, principalmente lá no Oriente Médio, existem religiões onde se mantém a barba. É claro que hoje é muito mais fácil se barbear, a questão da higiene. E a gente entende que algumas denominações, quando ela é inserida numa localidade com a intenção de evangelizar, ela deve respeitar muito a cultura daquele local, a não ser que ela conflita com o texto bíblico, com aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Tá bom, mas se está na lei que tem que ter barba, se está na lei que nós não podemos arredondar os cantos da nossa cabeça, se está na lei uma série de outras coisas, então quer dizer que a gente não pode fazer aquilo. Se você acha que a tua salvação está ligada a fazer ou não fazer certas coisas, saiba que você até hoje não entendeu o evangelho. E aqui nós vamos entrar na outra questão, que me perguntaram. E a questão do pecado? Porque eu fui numa igreja bíblica e lá fala muito que nós somos pecadores, mas combatendo o pecado, aí que está a questão. É pecador, mas se conformando com o pecado, ou se prega que somos pecadores, mas como uma forma de gerar em nós arrependimento e buscar a santificação através da submissão à palavra de Deus. Se nós nos submetemos à palavra de Deus, se nós nos dizemos cristãos, salvos, hoje, pela salvação adquirida, concedida por nós na cruz, pelo Filho de Deus, nós devemos andar como ele andou. E se Cristo ele foi sem pecado, nós também temos que ser sem pecado, certo? Porém, não conseguimos. Por quê? Diferente de Cristo, nós não temos essa capacidade de não pecar, porque estamos no tabernáculo de carne. Mas o Senhor não estava também? Mas ele, além de 100% homem, era 100% Deus. Portanto, o pecado não adentrou no ser de Cristo, não se apoderou dele. Ele venceu o pecado na morte. Agora, nós não temos essa condição. Quando que nós vamos vencer o pecado? Quando morrermos também. Aí, quando o Senhor voltar, nós receberemos um corpo glorificado na sua semelhança. Aí não mais poderemos pecar, seremos incapazes de pecar. Hoje nós somos depravados, somos sujos, somos pobres coitados. Nós somos necessitados da misericórdia de Deus. E se o Senhor não estender a mão para nós com a sua graça, nós não permanecemos de pé. Se o Senhor não nos guardar, em vão nós vigiamos. É o que nós vemos inclusive na palavra de Deus. Então o homem é pó e para o pó ele vai tornar. Mas em terra, já que somos pecadores, então nós podemos pecar livremente? Ora, se você peca liberalmente e acha que não tem problema, suspeite, você nunca nasceu de novo. O Espírito Santo não habita em você, porque se o Espírito Santo faz habitação num ser, ele o constrange. Então agora você vive numa guerra, numa luta para não pecar. Mas não vai pecar? Vai, porque essa guerra ela não será constantemente vencida pelo Espírito, mas às vezes a carne irá prevalecer. Tanto é que o apóstolo Paulo, totalmente empoderado do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, assim como foi prometido a ele lá por Ananias na sua conversão. Mesmo ele sendo cheio do Espírito Santo, ainda ele pecava. Onde nós vemos isso? Naquele relato onde ele fala: pobre e miserável que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Eu sei o que é bom, eu sei o que é certo, mas não consigo. Tem hora, obviamente, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós, meus irmãos, somos maus por natureza. Então aqui nós respondemos mais uma pergunta, né? E uma outra pergunta que nos fizeram foi acerca da conversão e pessoas que parecem estar convertidas em algumas denominações. Bom, isso acontece no islamismo, no espiritismo, toda religião possui pessoas que largaram tudo o que antes fazia, no budismo também, monges, enfim, pessoas que viviam de certa forma, de certa maneira, e de repente você vê uma transformação total na vida dela. Ela larga tudo que ela fazia e aceita aquela nova doutrina, aquele novo ensinamento. Isso é comum, isso não torna aquela pessoa de fato uma conversão feita da parte de Deus. Eu mesmo, eu fui ateu, e quando eu me converti à igreja, Congregação Cristã no Brasil, eu larguei todos os meus hábitos e eu adotei todos os hábitos ensinados pela instituição. Para quem olha, foi uma conversão genuína, virada assim da água para o vinho, né? Costumes que antes tinha, de repente se transforma e não faz mais, não tem mais. E esses relatos não são especiais dessa instituição. Isso acontece em qualquer outra instituição. Agora, existe uma conversão para o caminho correto, porque se eu estou no caminho e eu
eu converjo para outro, mas que não é o correto, não adianta nada. Eu continuo enganado. Porque pessoas deixam os seus costumes antigos e passam a ter costumes melhores, em obediência a instituições, a culturas, enfim. Mas isso não as faz santas nem salvas. Isso não demonstra salvação. É óbvio que se alguém se converte para uma igreja que pelo menos possui a Bíblia lá dentro, ela tem uma chance de conhecer o Evangelho muito maior do que alguém que vai para o islamismo, para o espiritismo, para o budismo e qualquer outro ismo que não tenha a ver com o cristianismo. Então essa é a única vantagem que eu vejo. Se ele possui acesso ao Deus de Israel, ele faz orações ao Deus de Israel e não a outros deuses, então é muito mais fácil de uma pessoa dessa que entrou de cabeça naquela instituição, mas daí ela tem acesso à Bíblia. Uma hora o Espírito Santo vai fazer com que ela entenda que a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai querer se sujeitar àquilo lá. E quando ela ver o erro, a caridade que habita dentro do ser dela vai fazer com que ela não aceite, não suporte o erro. Ela não aceite aquilo que está errado. Por amor a Deus, por amor à sua palavra, ela vai se voltar contra aquilo, sair daquele local. A não ser que ela esteja no estado de idolatria, como foi meu estado, como é o estado de muitos. Quando entra a idolatria por uma instituição, aí é difícil, porque daí o que a instituição falar, ainda que seja oposto à palavra de Deus, ele vai obedecer, vai defender com unhas e dentes. É o que nós vemos, inclusive, nos comentários aqui. Algumas pessoas bastante irritadas, iradas, tomadas por um espírito mesmo que certamente não é o de Deus. E a questão da lei, que foi outra pergunta que me fizeram. Tá, para que serve a lei então? A lei ela é boa, perfeita. O povo de Israel ele recebeu de Deus uma lei linda, perfeita, não há o que falar da lei. A questão da lei é o seguinte: os homens eles não tinham condição de guardar aquela lei, eles não tinham condição de suportar todas as ordenanças da lei. A lei ela veio para nos ensinar que somos pecadores, para mostrar o quanto Deus é santo e quanto nós somos falhos e necessitados de salvação, de um Salvador, de algo que seja feito por nós, de um remidor, de alguém que nos salve verdadeiramente. Então, quando houve as conversões, isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, leia bem esse capítulo inteiro. Você vai ver lá que haviam cristãos que estavam falando que os cristãos deveriam se circuncidar e guardar a lei de Moisés. Ora, se a lei é boa, então nós temos que nos guardar dela. Porém, eles acrescentaram algo, eles colocaram que aquele que não guardasse não poderia se salvar. Aí que está a grande questão. Eles mesclaram a questão da salvação com a questão de guardar ordenanças. Ou seja, não era só crer em Jesus, não, peraí. Se vocês não se circuncidar, vocês não vão poder se salvar. Se vocês não guardarem a lei de Moisés, vocês não vão poder se salvar. E esse povo gentil, que não vivia debaixo do jugo da lei, os apóstolos se reuniram e viram lá, não vamos perturbar esse povo com os mandamentos que eram tão pesados para nós, mas vamos escrever o que para eles? Eles têm que se guardar de alguma coisa. Não, tudo bem, a salvação é pela fé em Cristo Jesus, mas a conduta desse cristão, ela deve ser como? Aí eles deixaram 4 coisas para eles. É óbvio que sempre o amor ao próximo foi o foco de toda a pregação de Cristo. Amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E para que o primeiro mandamento fosse cumprido, você não poderia se prostituir, comer sangue, nem carne sufocada. Porque isso tudo tinha a ver com a 4ª questão ali, que era a idolatria. A idolatria era o grande problema. E então eles cultuavam aos deuses deles como? Se prostituindo, sim. Através da prostituição, eles cultuavam os seus deuses. Eles cultuavam também comendo carne sacrificada a esses ídolos e também bebendo do sangue daquele animal. Então isso fazia parte dos rituais pagãos. Então aquele que estava se convertendo ao cristianismo, ele deveria abandonar o antigo Deus, porque agora ele estava adorando ao verdadeiro Deus. E meu irmão, se eles escreveram lá que pareceu bem para eles, não perturbar eles com mais nada além disso, então o que é esse monte de regras que criaram aí? E diz que é o Espírito Santo que os inspirou para criar essas leis. Isso é um absurdo. Não caia nessa. Não seja bobo. Não é o Espírito Santo coisa nenhuma. Não tenha medo de blasfemar contra isso. Porque se o Espírito Santo, naquele momento, falou aquilo para eles, é óbvio, os apóstolos depois,
Eles escreveram cartas e lá tinham informações preciosas de como deveria ser a conduta do povo de Deus, como os dons deveriam ser utilizados na igreja, qual era o foco da igreja, haviam ali ordenanças, como deveria ser a conduta de um presbítero, enfim, mas nunca, nunca, nunca ligado à salvação. Quando alguém prega algo que compromete a tua salvação por fazer algo, saiba, é um falso profeta, é um herege. Vamos dar um exemplo. Eu ouvi muitas vezes pregar nas igrejas que eu frequentei que se alguém deixasse um ministério, ou abandonasse alguma coisa, ou fizesse qualquer coisa, perderia a salvação. Então o povo que eu convivi, da igreja que eu convivia, eles vivem com medo de perder a salvação pelos mais diversos motivos. Então isso é uma coisa esquisita. Que evangelho é esse que está sendo ensinado ali? Você está entendendo por que essas seitas são perigosas? Muitos não gostam que a gente fala, mas gente, como que a gente não vai falar de uma igreja que ensina um evangelho falso, que compromete a salvação das pessoas? Pessoas tiram a sua própria vida, pessoas se enlouquecem de medo de repente estar fazendo algo que Deus vai condená-las, medo de ir para o inferno. Ao invés de alguém que abraça a fé, viver essa nova vida em gratidão, amando o Senhor e vivendo de forma justa, honesta, praticando boas obras, como forma de gratidão àquilo que Cristo fez por ela. E não mais por obrigação, não mais por lei. A gente não faz o bem porque nós somos obrigados. Nós fazemos o bem porque somos gratos a Deus. E o bem que nós fazemos não é nosso. É através do poder do Espírito Santo que fazemos essas boas obras. Inclusive, elas estavam escritas para nós antes da fundação do mundo. Meu irmão, então a coisa é totalmente glória para Deus. Não há glória alguma para o homem. Se fazemos qualquer coisa de bom, isso é glória a Deus. Se fazemos algo mal, isso é totalmente responsabilidade nossa. O homem é 100% responsável pelas suas ações. Então, meu irmão, não caia nessa, não se engane. Não se engane com supostas conversões. Se o evangelho que essa pessoa prega, se aquilo que essa pessoa crê, e é quando ela confessa, não é o evangelho de Cristo, não é o que está na palavra de Deus, é um anátema, é uma pessoa maldita, é uma pessoa caída, é uma pessoa que até agora não conheceu o Senhor. Infelizmente. E quem sabe Deus possa usar de você para levar o evangelho até essa pessoa, tá bom? Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Se gostou do vídeo, deixa um like aí. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.